Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Quero inicialmente pedir desculpas pela qualidade de imagem, pela mudança de ambiente, que hoje a garotada está por aqui e o barulho está infernal. Então meu ambiente de trabalho mudou, mas o que interessa são as notícias. Eu tenho aí pelo menos dois tópicos muito importantes para discutir com vocês. Primeiro foi essa notícia que saiu em quase lugar nenhum, mas eu peguei lá no Diário do Poder, dizendo que a ministra do Superior Tribunal Militar, indicada por Gleisi Hoffmann e amiga de Janja, teria recebido 700 mil reais de uma empresa ligada ao careca do INSS para lavagem de dinheiro, né? Dinheiro esse captado muito provavelmente também dos aposentados brasileiros, e uma ministra que foi indicada, me desculpem, pelo Inácio. Trata-se da tal Verônica Starman, né? Ela foi nomeada em setembro de 2025. E ela, inclusive, participa daquele julgamento que vai acontecer pelo Superior Tribunal Militar para discutir se retiram ou não a patente de capitão de Jair Bolsonaro. Vejam só como as coisas não acontecem por acaso. Tudo de forma muito... Opa, desculpe, caiu aqui o mouse. Tudo preparado de forma muito peculiar, muito bem planejada, digamos assim. Por quê? É evidente que esta ministra vai trabalhar a favor das pautas do Inácio. Não precisamos nem fazer uma força de pensamento para chegar a essa conclusão. Vale lembrar que essa denúncia de que ela teria recebido aí os 700 mil reais da empresa ACX ITC Serviços, uma empresa de tecnologia, mas de lavagem de dinheiro com certeza, né? Essa empresa inclusive confessou para a Polícia Civil aqui de São Paulo que vendeu o seu CPF para abrir o CNPJ da empresa e confirmou que houve sim esta, vamos dizer, doação de valores para essa ministra e também para o ex-advogado-geral da União, José Levi. José Levi, que inclusive chegou a ser renomeado para o posto da AGU lá em 2020, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele era ministro da AGU, venceu o prazo e Jair Bolsonaro renomeou. Passou, não tinha nada a ver, não tinha problemas, não tinha nada com Jair Bolsonaro. O tempo passou, hoje ele trabalha para um setor da Anatel, se não me falha a memória, mas o nome dele também consta como alguém que teria participado desse recebimento. Ora, cada dia que passa vai ficando muito mais claro que esta rede de corrupção que simplesmente começou por conta da descoberta dos descontos indevidos dos aposentados, e estes montantes que foram arrecadados por obra e mérito do careca do INSS se alastrou para uma gama de nomes, incluindo o tal Lulinha, que está foragido lá na Espanha. E claro que com esse dinheiro, com esse poder de administração monetária indevida, o careca do INSS teria trabalhado nos bastidores como Daniel Vorcaro trabalhou, espalhando seus tentáculos para vários nomes influentes que poderiam ajudá-lo no futuro, se necessário fosse, e até para se manter, digamos assim, dentro de uma blindagem.
Só que cada dia que vai passando, os nomes vão surgindo. Ninguém quer pagar um preço sozinho e fica naquela situação: se eu cair, eu arrasto meio mundo comigo. Agora pergunta: por que a imprensa não está lardeando esse assunto no momento? Esse é um escândalo muito forte, a nível de Jacques Wagner, né? Que em cumplicidade com Daniel Vorcado também deitou e rolou, recebeu grana adoidado. E, obviamente, usaram o caso do Flávio com Michele para abafar o Jacques Wagner, né? Mas por que eles não colocam nas manchetes da CNN, de O Globo e outros veículos de comunicação, Folha, esse escândalo da ministra do Superior Tribunal Militar? Isto sim faz acontecer várias hipóteses, mas a principal delas é o poder do Palácio do Planalto dentro das Forças Armadas, especificamente do Exército. É uma forma de influência para qualquer motivo que seja, para qualquer situação que seja, porque tendo nomes lá dentro, além do próprio comandante do Exército, dá ao Palácio do Planalto uma segurança de que em momento algum as forças se voltarão contra ele. Esse é um dos motivos principais, obviamente. E não quero aqui dizer, não quero levantar falso alarde de que esta ministra, de repente, por um ato de bondade, tenha também redistribuído alguns valores desses para as amigas, quem sabe, né? Aquelas que a indicaram para ocupar o cargo e que, num ato de amizade, o presidente atual a impulsou como ministra do Superior Tribunal Militar. Só podemos dizer isto nesse momento, porque, como eu disse, só vi essa matéria no Diário do Poder, que faz parte de uma imprensa considerada. Né? O Diário do Poder é uma imprensa de confiança, eu diria, né? Porque pelo menos até hoje não se demonstrou tendencioso para a esquerda, sempre foi um site muito confiável, né? Então não podemos duvidar da matéria, mas a imprensa esconder já é demais, não é isso? Agora, outra situação que também chamou a atenção no dia de ontem, sexta-feira, é que o ministro Supremo, né? Vejam só, ministro Moraes, então confirmou, manteve a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Ele levou em consideração a decisão do PGR Paulo Gonet, que assim indicou a ele a possibilidade de manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, e claro que chamou atenção, porque se voltarmos ao tempo, em situações muito mais simples, para não dizer inexistentes, Moraes aplicou penalidades contra Jair Bolsonaro. Todos vão se lembrar, obviamente, né? Inquérito por causa da baleia Jubarte, né? Por causa de uma pescaria que fez com o filho, ou seja, joias dos Emirados Árabes, enfim, um monte de situações que não mereciam tanta influência do Supremo Tribunal Federal. Ele, Moraes, fez questão de participar, abrir inquérito, punir, e dessa vez, com o caso da tal arma de Jair Bolsonaro, o PGR considerou que não houve falta grave de Jair Bolsonaro e o Moraes concordou. Ora, o cara é prisioneiro. Dentro da casa do prisioneiro tem uma pistola. Ele mandou arrumar a pistola, onde já se viu. Seria motivo para o Moraes decretar prisão perpétua para Jair Bolsonaro pelo gosto dele.
Ora, se nunca houve motivos, ele penalizou Bolsonaro, agora que teria um suposto motivo, ele não considerou falta grave e manteve a prisão domiciliar. Disse também que vão continuar as medidas cautelares, né? Não pode ter rede social, não pode ter contato com ninguém, etc. e tal. Bom, mas a justificativa oficial foi a de que não há dúvidas de que durante o cumprimento da prisão domiciliar houve uma melhora significativa na condição clínica do custodiado, não somente em relação à broncopneumonia aspirativa, falou bonito, né? Mas também com relação às comorbidades do presidente Jair Bolsonaro, segundo os relatórios médicos. Agora, o Moraes acredita que a manutenção de prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional. Por que será que houve esta mudança? Podemos ter aí um leque de opções. Primeiro, porque Alexandre de Moraes está sim acuado dentro da Suprema Corte. Ele está isolado juntamente com Dias Toffoli, que desapareceu do mapa. Atualmente ninguém se lembra da existência dele. Sumiu. E o Moraes também está acuado. Mas é aquela situação que ele está acuado, mas não quer perder a pose. E quer ainda se colocar como o Supremo, a muralha da democracia que não convence mais ninguém. Esse é um ponto. Pressionado por quem? Pelos próprios ministros, que já perceberam que não vão conseguir limpar a imagem do Supremo Tribunal com esta composição, principalmente agindo da forma como estão agindo, e pressionado pelo governo americano, sim. Toda a imprensa tenta esconder o fato de que ele pode voltar a receber, sim, a Magnitsky. Inclusive, é um trabalho que tem sido feito pelo Eduardo e pelo Paulo Figueiredo, que tem um acesso, podemos dizer, direto com Donald Trump. Flávio Bolsonaro, que antecipou sua viagem para os Estados Unidos, para solicitar ao governo americano que evite a aplicação das tarifas de 25% ao governo brasileiro, o que vai prejudicar o agronegócio principalmente, e o povo de uma certa forma, por culpa do Palácio do Planalto, evidentemente, mas ele vai pedir para trocar. Ao invés de impor as tarifas, chame de volta Magnitsky para não somente Moraes, como também para o Gilmar. Esta é a informação que rola nas redes. Em se tratando de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, temos que dar credibilidade, porque eles já provaram por A mais B terem sim acesso ao governo de Donald Trump e a Donald Trump pessoalmente. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro tem uma amizade mais próxima com o filho mais velho de Donald Trump. Ora, essa situação, obviamente, coloca um peso nos ombros do ministro Moraes, que, com a intenção de não causar mais problemas contra a família Bolsonaro, mais do que já causou, praticamente destruiu a família a nível de liberdade, de comunicação, de influência, né? Ele só não tirou o carisma e o peso do nome Bolsonaro da população brasileira, mas de resto ele conseguiu estragar e muito. Então ele está acuado também nesse sentido. E aí vem uma terceira hipótese, que é aquela mais conspiratória, vamos dizer assim. Talvez essa decisão, eu não estou falando simplesmente o fato de ele acatar o palpite, porque o Paulo Gonet só dá palpite, né? Ele realmente não executa um trabalho refinado, um trabalho técnico de procurador-geral da República. Ele simplesmente dá palpite para atender aos desejos de Moraes. Mas o fato dele atender esse pedido de deixar Jair Bolsonaro em casa pode ser, supostamente, resultado de uma atitude mais
amena, mais cautelosa e cuidadosa da Michele Bolsonaro, alguns podem estar até achando que as atitudes de Michele Bolsonaro, principalmente com aquele vídeo, né, que causou uma série de discussões, seja justamente para mostrar a Alexandre de Moraes que eles não vão pegar tão pesado assim contra ele daqui por diante, e que em troca ele pode então deixar Jair Bolsonaro em casa, preso, sim, mas em situação mais confortável do que se estivesse na Papudinha. É uma suposição, é uma hipótese, pode ser, pode não ser, não importa. Mas aí fica aquela pergunta: por que de repente a Procuradoria-Geral da República começou a tomar decisões mais favoráveis para a esquerda, para a direita, mais favorável para o Congresso Nacional, né? Dizendo que a Suprema Corte não pode interferir na aprovação da dosimetria, que isso é um direito do Congresso Nacional, uma causa que favorece a nós, que queremos sim libertar aqueles que estão presos, com a dosimetria pelo menos, e diminuir a pena de Jair Bolsonaro. Essas atitudes chamam a atenção. Por que essa mudança agora? E aí vem a prisão domiciliar. Por que Moraes vai deixar Jair Bolsonaro em casa? Porque ele já sabia desde antes das condições de saúde do nosso presidente Bolsonaro. Desde sempre ele sabe que o Bito está doente, está fragilizado, e no entanto ele mantinha Jair Bolsonaro preso. Precisou Jair Bolsonaro entrar numa situação quase crítica, a ponto de ser levado ao hospital, para que ele aceitasse mandá-lo para casa, cumprir a pena em casa, para não cair em seus ombros uma possível responsabilidade por um falecimento do nosso presidente. Imaginem o caos que isso poderia provocar. Então, como a gente costuma dizer, quem tem medo, né? E me desculpem pelo agente, né? Eu não gosto desse termo agente, parece agente da ANCO, né? Para quem se lembra. Mas isto fez sim com que ele começasse a colocar um freio em suas atitudes. E pode ser várias as hipóteses, ou podem ser várias as hipóteses para que ele esteja mudando seu comportamento. De qualquer maneira, nós sabemos que o Flávio então antecipou sua viagem para os Estados Unidos, vai se reunir com Donald Trump, ou pelo menos com Marco Rubio, tentar fazer esta troca de tarifas contra o Brasil por uma Magnitsky, né? Porque ele sabe que o atual mandatário vai usar essas tarifas para mostrar aos brasileiros militantes que Flávio é culpado por essas tarifas. A culpa é do Flávio, a culpa é da família Bolsonaro. Então isso não é bom para o momento eleitoral. E talvez Donald Trump compreenda esse momento, releve, mesmo que temporariamente, porque uma coisa é certa: relevar as atuações americanas contra o narco brasileiro, contra os dois grupos criminosos do Brasil, isto não vai. Já surgem informações de que o governo americano vai também começar a jogar umas bombinhas em barcos, né? Que fazem umas rotas clandestinas aqui pela América do Sul, né? Carregando drogas. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo lá em cima no Caribe, ele planeja fazer aqui ao lado da nossa costa, né? Tudo isso são informações que vão aparecendo, e até agora, por exemplo, não encontrei nada oficialmente nessa imprensa consorciada. Dificilmente vamos ver informações desse tipo nessa imprensa. São informações que surgem muito mais em sites de fora do Brasil e nas redes sociais. Mas o movimento está sendo feito. Uma coisa é certa: o Supremo está acuado.
querem interferir inclusive no TSE, porque sabem que eles não vão poder ter esta influência em outubro próximo. Então eles estão cautelosos, indo devagar, numa espécie de troca-troca. Vocês pisam no freio aí, que nós pisamos no freio aqui. E nós não sabemos até que ponto isso poderá ser favorável totalmente a nós ou a eles. O tempo vai mostrar. Mas que as peças estão se mexendo, estão. E nós do lado de cá, que não temos o acesso apropriado, não temos ninguém nos bastidores de fato que nos traga informações fidedignas, vamos trabalhando em cima das manchetes que vamos encontrando. E é assim que eu procuro trazer a informação para vocês, e tenho certeza que todos os outros influenciadores fazem o mesmo. Procuram as páginas dos principais jornais para montarem suas matérias, porque de bastidor realmente ninguém sabe, porque nos bastidores tudo que acontece são dentro de um porão profundo de Brasília. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de alguma maneira. Se não gostaram, me desculpem. Tentamos fazer o que pode. E mais uma vez, me desculpem pelo ambiente fora aqui do meu... na minha residência, onde eu faço o meu trabalho, né? Nem chamo de estúdio, porque não é um estúdio. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe os likes. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.